Bom dia, pessoal. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que está uma palavrinha de Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus que procura levar a melhor coisa que a gente tem e que vocês merecem. É a palavra de Deus. Então, eu quero falar com muita alegria. O que eu queria falar hoje é sobre as características de Deus. Como que as características de Deus nos ensinam como caminhar nesse mundo. E como é fácil, depois que você aprende, crê e segue, você tem facilidade em entender os caminhos do Senhor, que são perfeitos e maravilhosos. É por isso que Ele me sugestionou tanto, os caminhos de Deus me sugestionou tanto, que eu quero que as outras pessoas tomem conhecimento também da palavra de Deus, quão importante ela é. O que a gente quer ver hoje é as características de Deus. Uma das primeiras coisas que Deus fez para nós, Ele deixou mandamento. E o primeiro mandamento para nós, ele é essencial, ele é muito importante. Então a gente precisa observar esse primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então esse mandamento, por que ele pede? Para amar Ele. Quando muitas vezes o nosso amor está direcionado a tantas outras coisas. Muitas vezes no dinheiro, muitas vezes na família, muitas vezes no trabalho. Enfim, é muito fácil a gente não manter essa posição de amar a Deus em primeiro lugar. E não é fácil, mas é necessário. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente vai ver as consequências disso. Então, se a gente põe Deus em primeiro lugar, quais são as consequências? As consequências vêm o bem. E ele fala assim, não para aí só amar a Deus. E ele fala que é para amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é amor, e ali começa tudo, e ao próximo como a si mesmo. Então, veja bem, amar a Deus, a gente precisa aprender a amar cada vez mais. Mas ao próximo, há uma dificuldade. Por exemplo, tem pessoas que são um criminoso, por exemplo, um ladrão. Um ladrão, você vai amar o ladrão? Sim, você vai amar a pessoa. Você não vai amar o que ele faz. Você vai separar. Você conhecendo Deus, você sabe que você deve amor a todas as pessoas. Porque Ele te amou. Deus ama aquele ladrão? Ele ama. Então, se Ele ama, Ele pede para que a gente também ame. É uma sequência. Eu amo a Deus e amo o meu próximo porque Deus ama o meu próximo. Deus não despreza o meu próximo porque ele é pecador. Porque eu também sou pecador. Nós somos pecadores. Então, veja bem, esse primeiro mandamento, ele quebra barreiras. A gente vai procurar compreender o nosso próximo e não julgar e condenar o nosso próximo. Isso não é trabalho nosso. Isso é trabalho da lei ou daquele que cuida disso. Mas o nosso objetivo é amar o nosso próximo. Por que eu venho falar de Deus? Porque eu amo principalmente esses meus parentes tão queridos. E amigos, e pessoas que estão assistindo. Eu amo tanto que eu procuro falar de Deus, porque eu entendo que a melhor coisa que a gente pode ter é conhecimento de Deus na nossa vida. Então, esse é o primeiro mandamento. Mas não para aí. Tem outras características de Deus que a gente precisa ir descobrindo e vendo quanto que Deus é maravilhoso. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Olha, luz e trevas. Eu vou dar aqui um exemplo para ver como que é trevas, mais ou menos. Uma vez eu fui num determinado lugar que tinha uma mata, e eu entrei nessa mata, e nessa mata tinha um carreador bem estreitinho para a gente caminhar dentro dessa mata. Mas na escuridão, cadê esse carreador? Cadê esse lugar de passagem? A gente não conseguia, a gente se perdeu no meio da mata, a gente ficou desesperado, a gente batia a cabeça em árvore,
a gente não enxergava o amigo que estava por perto, a gente não tinha nada para iluminar. Então foi momentos assim que ficou marcado na minha vida. Como que é difícil andar nas trevas. E muitas vezes a gente faz isso, a gente anda nas trevas, sem se preocupar com a luz de Deus. Porque Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina nosso ser, Ele ilumina a nossa mente, para que a nossa mente seja mais pura, que a gente tenha decisões mais corretas, que a gente possa fazer o bem, que a gente possa realmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Ele dá essa abertura, Ele dá essa visão que dentro das trevas a gente não consegue fazer amar o próximo. Então veja bem, sendo Ele a luz e a gente seguindo Jesus Cristo, a gente vai ter essa luz que sempre permanece sobre nós para iluminar a vida da gente e a gente não cair em tentação e tantas outras coisas. Outra característica de Deus Ele se intitula como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É outra característica. A gente tendo a luz, a gente enxerga o caminho. E a gente caminha por esse caminho que Deus desenha para nós. Caminhando por esse caminho, a gente chega ao Pai. Quer dizer, quando eu sair desse mundo, eu tenho à minha espera o nosso Deus. É um Deus presente, um Deus que está presente em nossas vidas e que vê a nossa conduta. Se eu caminhar com Deus, naturalmente eu chego a Deus. Outra característica de Deus Ele cuida de nós. Aqui ele fala, em João 10, 27, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Essa característica de Deus é outra que Ele conhece as suas ovelhas. Então, ser ovelha de Deus é ter um caminho, é ter uma segurança, é ter uma proteção, é ter uma ajuda, é andar, caminhar com Deus. Então, é por isso que ele fala que nós somos ovelha, porque a ovelha tem obediência. A ovelha, ela é obediente ao pastor. E se a gente for obediente a Deus, a gente vai caminhar em caminhos seguros e com luz. Outra característica de Deus é que Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Em João 4,13, fala que Ele é a água da vida. Em João 6,35, ele diz que Ele é o pão da vida. Então, veja bem, o que Ele quer dizer com esse água e pão? O que dá vida para nós? Para que a gente entenda as coisas no céu, é preciso a gente viver como que a gente vive aqui na Terra. O que você precisa para viver aqui na Terra? Você não precisa de comida e água. A gente precisa de comida e água. A comida é o pão. E a água é a água. Mas veja bem que, sem isso, uma criança viveria se não desse a alimentação necessária para a criança? Não, ele morreria já de criança. E nós, se passasse da criança, morreria depois porque faltava o pão e a água, porque é vida. E assim ele se identifica como sendo a vida. Jesus é vida, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Qual vida que ele está falando aqui? A água que a gente tem, o pão a gente tem. Mas e no céu? Ele está mostrando que como a gente precisa da água e do pão, a gente precisa de Jesus, que Ele faz as duas funções na nossa vida. Ele é a água e a vida. Ele é a água e o pão. Então isso que nos dá vida diante de Deus, com Deus, no céu, é uma promessa de Deus. E Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele fala. Eu queria meditar nessas coisas. Por quê? Porque Deus é um Deus presente. E Ele quer resposta das nossas atitudes. O que a gente precisa? A gente precisa tomar decisões na nossa vida. Precisa mudar.
A gente precisa ver, observar. A Bíblia mostra, a Bíblia é um livro de ensino para que a gente extraia dali a possibilidade sempre de chegar, fazer a vontade de Deus segundo os padrões de Deus. Muitas vezes a gente não abandona o nosso eu, mas o Deus é mais importante do que aquilo que eu acho. Muitas vezes a gente vive dentro daquilo que a gente acha. Eu acho. E quando a gente pega achar, a gente já arruma uma desculpa. A gente já arruma um álibi para que a gente fale assim, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas na realidade a gente vive dentro do pecado. E a gente precisa desses atributos, desse conhecimento de Deus, para que a gente chegue no reino de Deus. Deus é amor. Se a gente imitar Deus, é amor que a gente vai ter. É por isso que ele pede uma união entre o homem e Deus, e o homem e com o homem, para o homem. Porque se as pessoas não nos fizerem bem, não dá direito para que, dentro dos padrões de Deus, ele não dá direito que a gente não seja bom. A gente tem que permanecer em Deus. Porque Deus foi sempre bom. E a gente tem que ser esse estágio na vida. Ser sempre da mesma maneira. Ser sempre útil. Ser sempre agradável. Ser sempre, favorecer sempre o nosso próximo. Quando eu falo das coisas de Deus, é porque a melhor coisa que eu encontrei na vida, e que mudou a minha vida, foi a palavra de Deus. E quando eu busco as palavras de Deus para levar para vocês, é o que tem mais de precioso no meu coração para levar. Então, esse é o desejo meu. Mas o meu desejo, no fundo do meu coração, é que Deus abençoe muito você. E que você pode entender que Deus ama tremendamente nós. Mas a gente precisa conhecer esse amor. Precisa pôr a nossa vida nas mãos dele. Para que ele conduza nossas vidas. Ele é a luz que ilumina para que a gente não peque. Ele é o pão que nos dá a vida, que a gente tem uma vida eterna. Enfim, essas características de Deus identificam o que Deus quer de nós e o que Deus é. Que a paz do Senhor reine no seu coração, no nosso coração, e que a gente observe quanto Deus ama e quer nos dar, que muitas vezes a gente não vai buscar as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Sabe por quê? Por causa do orgulho, por causa da ignorância. Que Deus possa nos iluminar e que a gente abençoe a vida do nosso próximo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.